Oi, tudo bem? Belezinha? Esse vídeo ele é um corte do Enem 2024, segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists por assunto, playlist do Enem ordenada por aplicação, ordenada por assunto, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, então a gente tinha parado na 129, passando de página aqui, né? Questão de física, 130, 132 é física, 133 é biologia, a gente vai para essa daqui. Questão 131, Enem 2024, segunda aplicação. Então a gente lê aqui a chave, né? Qual a fonte primária permite obter essa energia secundária por processos químicos? Então, qual fonte primária permite obter essa energia secundária por processos químicos? Que energia secundária, que fonte primária? Vamos ler, né? Então, atualmente temos um número considerável de alternativas de fontes primárias de energia: geotérmica, maremotriz, biomassa, nuclear e eólica. Essas são usadas para a obtenção de energias secundárias, como a energia elétrica. Ah, então é uma questão de matriz energética e matriz elétrica. E aí, o que é isso, pessoal? Rapidinho, simplificado, nem vou colocar nada aqui. Essa questão aqui você faz em 1 minuto. Matriz energética, tudo que fornece energia para você. Então, sol, um geyser de água quente, urânio, palha de cana, ondas, tudo que fornece energia são matrizes energéticas, que fornecem energia. Petróleo é uma matriz energética, ela pode ser usada para produzir combustíveis, ou, por exemplo, você pode queimar o petróleo para produzir o quê? Energia elétrica. Quando você pega essas fontes de energia e usa elas para produzir energia elétrica, você está falando de matrizes elétricas. Então, tudo que tem energia, matriz energética. Quando essa energia é usada para produzir corrente elétrica, matriz elétrica, beleza? Matriz elétrica é um número menor dentro das coisas da matriz energética, que é o tema aí de química ambiental. E aí ele fala qual dessas fontes aqui, né, de energia pode ser usada para obter essa fonte, obter essa energia secundária, que é a energia elétrica, por processos químicos. Então, usina eólica. Fica aí até o final que eu vou colocar 2 imagens aqui com várias fontes de energia para a gente estudar várias coisas. Mas usina eólica, usina nuclear, biomassa, maremotriz ou geotérmica, que usa processos químicos, pessoal, é biomassa. Marcou a C, acabou. Você faz essa questão em 1 minuto e sobra muito tempo para as outras coisas, beleza? Matemática, exercícios com conta, na química, na física, exercícios você vai ter que quebrar a cabeça em outras matérias. Então vamos lá. Eólica, né? Vou colocar aqui algumas imagens, a gente vai ver isso com zoom, tá? Mas aqui a gente tem fontes de energia não renováveis, fontes poluentes, e aqui renováveis, que não agravam o efeito estufa. E tem a questão da usina nuclear, que é diferente nas duas. A gente vai analisar isso. Antes, vamos entender por que algumas são processos físicos e outras são processos químicos. Então, isso a gente vê lá no comecinho em química básica. Dá para classificar essa questão até lá na química básica, mas eu coloquei na ambiental, porque você tem que conhecer essas fontes aqui, esses processos de obtenção de energia elétrica, né? Mas quando você tem um fenômeno que você tem a mesma substância antes e a mesma substância depois, é um fenômeno físico. Então, rasgar papel, papel antes, papel depois, fenômeno físico. Derreter um cubo de gelo, água antes sólida, água depois líquida, a mesma substância antes e depois, fenômeno físico. Quando tem a mesma substância envolvida, não forma novas substâncias, você tem um fenômeno químico, um fenômeno físico. Fenômeno químico, queimar papel, queimar cana, queimar palha, queimar gás, por exemplo, numa usina de biomassa, é um fenômeno químico porque produz novas substâncias. Se produziu novas substâncias, é um processo físico. Ah, o processo nuclear também é um processo químico, então. Porque quando você tem ali, na usina nuclear, você tem urânio virando outras coisas. Só que ele é um fenômeno que ocorre no núcleo. Então, apesar de você ter ali urânio sendo fissionado em novos núcleos, né, você tem essa análise do núcleo na química nuclear, é um fenômeno físico, porque os fenômenos químicos são formação de novas substâncias e o fenômeno nuclear é uma mudança de elementos a partir de processos do núcleo. Então, é bem específico, né, você ter que saber que amassar papel, rasgar papel, derreter gelo são fenômenos físicos e fenômenos nucleares, né,
fissão, fusão, também são fenômenos físicos, porque não envolve eletrosfera. Por que que envolve eletrosfera e tal? A gente vê isso melhor em átomo e ligação química, que é quando forma novas substâncias. Então, por exemplo, você tem uma usina aqui, a biogás, como a gente vai ver. Quando você queimar o gás, você vai queimar metano. Metano é uma substância, vai reagir com o gás do oxigênio, vai ter as interações ali, formação de novas ligações químicas, que são os elétrons da eletrosfera, e aí forma novas substâncias, gás carbônico e água. Então, envolve a eletrosfera, não são fenômenos que envolvem o núcleo, como na energia nuclear. Maremotriz, ondas, geotérmica, água quente, por exemplo, daqueles geysers que esguicha, eólica, essas usinas aqui que aproveitam a energia do vento. Então não tem formação de novas substâncias. Beleza? Então são processos físicos e processos químicos. O que envolve processo químico, biomassa. E aí aqui agora a gente vai fazer classifiquei a questão, tá, pessoal, como fácil para média. Muito tranquilo que saber que a biomassa, você está queimando ela numa termoelétrica, é um processo químico. Agora a gente vai analisar para a gente fazer aquele estudo aqui do canal, né, aquele estudo aprofundado, aquela resolução detalhada. Energias renováveis, combustíveis fósseis e a questão da energia nuclear, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui na primeira imagem a gente tem petróleo, ó, vou voltar aqui para você ver melhor. A gente tem um navio petroleiro, aquelas imagens geradas por inteligência artificial. Eu pedi para ele gerar, ele gerou uma imagem boa, tô usando aqui. A gente vai dar um zoom já já. Então a gente tem um navio petroleiro, extração de petróleo, pode ser no solo ou em alto mar, você queima ali o petróleo, você tem aqui carvão mineral, tá vendo os caminhões, ó, com o carvão mineral extraído lá do solo, aí você tem aqui, ó, uma termoelétrica queimando esse carvão, você tem aqui o gás natural, que ele é perfurado, tá lá no solo, então petróleo, carvão mineral, gás natural, e aqui no fundo você tem energia nuclear. Então, petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear. Por que a energia nuclear tá roxa? Porque ela aparece nas duas imagens que eu tô te mostrando aqui. Você tem que entender a parte, tá? Então, vamos lá. A primeira imagem, ela tá falando de combustíveis não renováveis. O que é isso, não renovável? É que acaba. Muito tranquilo. Então o petróleo, se a gente usar tudo, acaba. Ele não vai se gerar ali de novo num tempo hábil para a gente usar. Então petróleo acaba, carvão mineral acaba, gás natural acaba e a energia nuclear acaba também, pessoal. Por quê? Para produzir energia nuclear, por fissão, a gente utiliza urânio. As fontes de urânio também se esgotam. Então, todas aqui são energias não renováveis. Só que 1, 2 e 3 são o que a gente chama de combustíveis fósseis. Quando um país aumenta o uso do petróleo, o uso de carvão mineral, o uso de gás natural, a gente fala que ele está carbonizando a sua matriz energética. Por quê? Porque petróleo, carvão mineral e gás natural, quando queima, libera CO2 para a atmosfera, que agrava o efeito estufa, que está fazendo esse calor absurdo de 4, 5 graus a mais que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Então, essas aqui envolvem combustíveis fósseis. A fonte nuclear, né, com urânio, por exemplo, ela não utiliza combustíveis fósseis. É um combustível não renovável de algum mineral ali que está obtendo esse urânio, mas quando você faz a fissão desse combustível fóssil, ele não agrava o efeito estufa, porque ele não libera CO2. Então, 1, 2 e 3, combustíveis fósseis, exceto a nuclear. 1, 2, 3 e 4 não renováveis, inclusive a nuclear, beleza? Ó que revisão massa. E aqui na imagem de baixo, então a gente tem várias fontes aqui de energia renovável, exceto a nuclear, que ela aparece aqui porque você já vai entender. Então a gente tem, ó, usina eólica com biomassa aqui nas torres, solar com os painéis, a hidráulica que é hidrelétrica numa queda d'água, e aqui, ó, bem pequenininho, a gente já vai ver no zoom a geotérmica. Beleza, pessoal, tinha caído a minha câmera aqui, voltei. Então a gente tem esses fenômenos aqui, esses processos, perdão, de produção de energia elétrica que são renováveis, né? Então o vento se renova, a biomassa, né? A natureza tá sempre gerando ali excretas, palha de cana, cocô de porco, biogás, né? Esterco tá sempre gerando biomassa, solar sempre tá sendo fornecido pra gente, hidrelétrica, queda de águas, a geotérmica, um geyser, então tá sempre ali e são energias renováveis, exceto a nuclear. A nuclear, o urânio acaba, mas eles estão aqui por quê? Porque essas aqui são imagens de
matrizes elétricas que não agravam, né? Então tá aqui, ó, não agravam o efeito estufa, não emitem CO2, inclusive a nuclear. Então a nuclear tem essa situação ambígua, né? Ela pode estar entre as combustíveis fósseis ali, entre as não renováveis poluentes, né, pensando nisso, ou pode estar entre as que não agravam o efeito estufa, por isso que ela está em roxo, em destaque nas duas. Vamos dar um zoom aqui para você ver melhor, então. Então, petróleo, carvão mineral, gás natural, né, petróleo líquido ali, tá tendo a polêmica, né, do Brasil querer começar a explorar o petróleo lá na margem equatorial, perto da foz do rio Amazonas, né? São alguns quilômetros de distância lá, sei lá, 400 quilômetros, mas por causa das correntes, tem toda uma polêmica para não explorar petróleo em alto mar, né? Aqui no Brasil, na margem equatorial. Então tá sempre tem alguma discussão envolvendo petróleo, carvão mineral e gás natural. Carvão mineral, a gente tá vendo aqui nos caminhões, gás natural, o Brasil, a maior parte do nosso gás natural é extraído lá na Bolívia e vem por gasodutos, né? Então, as três emitem são fontes ali de energia carbonizadas, né, que vão liberar CO2 para a atmosfera. E a nuclear, que também é não renovável, o urânio acaba, mas a fumaça que você está vendo aqui sair é vapor de água, né? Evapora nessas usinas aqui com esse cone, né? A água evaporando sai esse vapor, mas aqui é vapor de água, não é uma coisa que agrava o efeito estufa. Mas tem vários problemas da nuclear que a gente vai discutir em questões mais práticas, aí, em questões mais à frente que foca na energia nuclear. Tem várias questões de energia nuclear que já caíram no Enem e tá aqui no canal. E a imagem de baixo, vamos dar um zoom aqui para você. A imagem de baixo, também gerada na IA, né? Fonte eólica que aproveita o vento. A biomassa, nossa, mas isso aqui é biomassa? Ele é parecido com uma termoelétrica, por exemplo, a carvão, a gás natural, é muito parecido, parece aquela termoelétrica que queima gás natural, que queima carvão, só que a fonte de energia que vem aqui é um bagaço de cana, é um gás que veio, por exemplo, de fezes de porco, fezes de animais, veio do tratamento de água, tem uma estação de tratamento de esgoto que produziu muito gás metano, e aí queima esse gás metano aqui, queima o biogás, e aí é uma fonte renovável. Então parece, tá vendo? Aqui uma termoelétrica suja, mas o combustível que está sendo usado aqui, ele é um combustível renovável. Solar, né, os painéis solares clássicos, né, tá aumentando cada vez mais no dia a dia. Hidrelétrica, matriz mais utilizada aí no Brasil, né, com quedas d'água. Aqui, ó, a termoelétrica. Então, por exemplo, aqui tem um geyser esguichando água quente. Aquele geyser esguichando água quente, eles aproveitam aquela água quente para girar as pás, aí sai vapor de água aqui, gira a pás e produz energia elétrica. Então, geotérmica e a nuclear com urânio, como a gente já discutiu nas não renováveis, beleza? As IAs estão gerando imagens massa, né? Boa. Aqui é legal que tem esses cilindros aqui, ó, para você observar que na biomassa pode ser com um biocombustível sólido, como palha de cana, ou pode ser com gás, por exemplo, dentro desse cilindro, né? Dentro dessa esfera aqui pode ter um gás, por exemplo, o biogás, o biometano. A fórmula é a mesma do gás natural, por exemplo, CH4. Então aqui queima CH4 e lá também queima CH4, só que a origem é diferente. Uma no combustível fóssil estava enterrada e você está jogando para a atmosfera, e esse aqui já veio da natureza, né? Esterco, tratamento de esgoto, veio de algum lixão, por exemplo, o aterro sanitário. A matéria orgânica no aterro sanitário produz o biogás e você queima aqui, então também ele entra na biomassa, beleza? Muito legal essas imagens, e eu vou deixar aqui duas sugestões para você se aprofundar. A primeira, uma questão bem tranquila aí de 2019, PPL, sobre matriz elétrica e energética, e essa daqui do 2023, segunda aplicação, para você revisar e se aprofundar em biocombustíveis, uma questão que fala como obtém o etanol de segunda geração, e aí eu faço uma revisãozinha sobre biocombustíveis, beleza? Muito importante ver isso aqui. Então, a matriz elétrica pode ser usada para combustíveis, pode ser usada para energia elétrica, se usada para energia elétrica, matriz elétrica. Beleza? Vamos para a próxima questão?